Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é continuação de hibridização. E agora a gente vai falar do caso mais importante, o caso mais emblemático no que diz respeito ao modelo da hibridização, né? A essa ideia que teve que ser criada para justificar alguns casos aí em que o número de ligações covalentes que o elemento faz não corresponde ou não está necessariamente ligado à quantidade de orbitais incomplexas. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, o carbono, número atômico 6, fiz a distribuição eletrônica para ele, pego os elétrons da camada de valência e coloco dentro dos orbitais e vou construindo todo aquele raciocínio que eu já te apresentei, no caso do boro e no caso do berílio. Quando eu chego aqui, eu percebo o seguinte: o carbono, em qualquer composto, em qualquer molécula, em qualquer situação que ele esteja fazendo ligação covalente, a gente precisa pensar, o carbono sempre vai fazer 4 ligações covalentes. Portanto, o carbono sempre vai ficar estável com 8 elétrons. Aí a ideia é, como que eu justifico o fato do carbono sempre fazer 4 ligações, quando na verdade ele só tem 2 orbitais incompletos? Então, mais uma vez eu estou te mostrando que existem alguns casos, existem alguns elementos que o número de ligações covalentes que ele sempre vai fazer não corresponde à quantidade de orbitais incompletos. Ou seja, no caso do carbono, a princípio, ele só poderia fazer 2 ligações, porque ele só apresenta 2 orbitais incompletos, 2 elétrons desemparelhados. E aí, nessa proposta, nesse modelo criado de hibridização, o que acontece? Um elétron do orbital aqui do subnível S recebe uma determinada quantidade de energia e salta, é promovido lá para o orbital P que estava vazio. Então, ele passa a ter essa configuração, que chamamos de estado excitado. Só que lembra, no estado excitado, a energia está muito alta. E a ideia é sempre proporcionar um estado de menor energia. Aí é onde entra a história da hibridização. Ou seja, hibridizar significa juntar, significa unir, significa fundir, significa misturar orbitais atômicos para formar um novo orbital. Ou seja, eu juntei aqui, para chegar no estado hibridizado do carbono, eu vou juntar um orbital S com 3 orbitais P. Aí eu formo um novo orbital agora chamado de sp3. E nessa conformação aqui, eu consigo perceber que o carbono tem 4 orbitais incompletos. Portanto, desse modelo, nesse formato, eu consigo explicar sim por que ele vai conseguir fazer sempre 4 ligações. Então, ocorre o fenômeno da hibridização, junta-se orbital S com orbitais P, forma-se um novo orbital, uma nova situação em que ele passa a ter os 4 elétrons desemparelhados. Tudo bem? Só que, de novo, você nunca vai ter que ficar representando, você nunca vai ter que ficar construindo toda essa ideia. Você só precisa, de fato, olhar para uma molécula e identificar, por exemplo, no caso do carbono, qual que é a hibridização que ele vai apresentar. E vale ressaltar que o carbono é o único elemento, dentre todos esses casos de hibridização que nós iremos estudar, que, na verdade, ele pode apresentar mais de um tipo de hibridização. Então, vamos relembrar? O berílio, ele sempre vai apresentar qual hibridização? sp. Então, ele sempre vai fazer 2 ligações covalentes. O boro, ele sempre vai apresentar uma hibridização do tipo sp2. Então, ele sempre vai fazer 3 ligações. Agora, o carbono, ele tem 3 possibilidades. Ele pode apresentar 3 tipos de hibridização, dependendo do tipo de ligação covalente que ele faz. Então, na prática, o que você precisa pensar? O carbono sempre vai fazer 4 ligações. Quais são as possibilidades? Ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma dupla e 2 simples, ele pode fazer 2 duplas ou uma tripla e uma simples. Para cada uma dessas possibilidades, existe uma hibridização. E é isso que você precisa saber. Lembra que o meu compromisso com você é trazer para você aquilo que realmente importa, a informação que é importante, o que você precisa de fato saber. Então, aqui eu não vou ficar contando história, eu não vou ficar
né, inventando um monte de coisa aqui para fazer o negócio ficar mais bonito. Eu vou direto ao ponto. Então, no caso do carbono, você precisa olhar para uma molécula e identificar o tipo de hibridização do carbono, certo? Portanto, toda vez que o carbono estiver fazendo 4 ligações covalentes simples, não interessa qual que é o elemento. O que me interessa é, ele está fazendo 4 ligações simples, então a hibridização é sempre sp3. Agora, se o carbono estiver fazendo uma ligação dupla e 2 simples, aí a hibridização já passa a ser o quê? sp2. Agora, se ele estiver fazendo 2 duplas, ou uma tripla e uma simples, a hibridização passa a ser sp. Então, o carbono é o único elemento que você precisa saber que pode apresentar mais de um tipo de hibridação. Ou sp3, ou sp2, ou sp. Aí você deve estar se perguntando assim, mas William, por que quando ele faz uma ligação dupla e 2 simples, a hibridização passa a ser sp2? A explicação também é muito simples. O que eu posso pensar? Na ligação dupla, nós já conversamos sobre isso. Uma é sigma e a outra é pi. Aí eu te falei que a única diferença de ligação sigma para ligação pi é a maneira como ocorre a sobreposição dos orbitais incompletos. Então, para que ocorra a formação de uma ligação pi, é necessário que eu tenha orbitais que estão em eixos paralelos. Então, de forma simples, de forma muito tranquila, você pode pensar o seguinte: quando o carbono vai fazer uma ligação dupla, para que seja possível formar, estabelecer essa ligação pi, é como se eu deixasse reservado aqui um orbital pi, porque a única possibilidade que eu tenho para ter sobreposição de orbitais que estão em eixos paralelos é utilizando orbitais de nível P. Esse sempre vai ser frontal. Então, de maneira muito tranquila, didática, é como se eu reservasse um orbital P aqui para a ligação π e juntasse os outros. Então, quando eu reservo um orbital P, sobra um S e 2 P's. Por isso que a hibridização passa a ser o quê? sp2. Quando ele faz 2 duplas ou uma tripla, no final das contas, o carbono vai estar fazendo 2 ligações π. Então, é como se eu reservasse 2 orbitais P. Então, me sobra apenas um S e um P. Por isso que a hibridização, nesse caso, é o quê? sp. Tudo bem? Na prática, é importante olhar para a molécula e conseguir identificar o tipo de hibridização. Então, olha só, esse carbono aqui, o exercício vai te perguntar qual que é a hibridização dele. O que você vai pensar? Bom, esse carbono está fazendo uma dupla e 2 simples. Toda vez que ele estiver fazendo uma ligação dupla e 2 simples, me interessam quem são os elementos ligados ao carbono? Não. Me interessam apenas as ligações. Então, a hibridização passa a ser o quê? sp2. Já esse carbono aqui, se você observar, ele está fazendo 4 ligações simples. Então, a hibridização é o quê? sp3. Já nesse exemplo de baixo aqui, ó, esse carbono está fazendo uma ligação tripla e uma simples. Então, a hibridização é sp. Então, gente, para o carbono, a ideia é simples. É exatamente isso. Você vai ter que olhar para uma molécula, identificar o carbono que está sendo perguntado, e para você conseguir identificar o tipo de hibridização, é só olhar o tipo de ligação. Ou pensa naquele resuminho que eu fiz para você do caso do berílio e do boro. É muito simples, vai dar certo para qualquer elemento. Sempre que você quiser identificar o tipo de hibridização, basta você olhar a quantidade de nuvens eletrônicas que estão em torno do elemento central. O número de nuvens eletrônicas corresponde sempre à quantidade de orbitais que foram unidos, que foram fundidos, ou seja, que ocorreu a hibridização. Então, vamos pensar? Aqui, quando o carbono faz 4 ligações simples, significa dizer que em torno dele eu tenho quantas nuvens eletrônicas? 4. Então, eu precisei juntar um S e 3 P's. Por isso, a hibridização é sp3. Quando ele fizer uma dupla e 2 simples, quando eu analisar a quantidade de nuvens eletrônicas, aqui vai ser uma nuvem eletrônica, então a ligação dupla eu conto como uma nuvem eletrônica, aqui outra, aqui outra. Portanto, quantas nuvens eletrônicas? 3. Se eu tenho 3 nuvens eletrônicas em torno do carbono, significa dizer que eu juntei quantos orbitais? 3. Um S e 2 P's. Por isso, sp2. E por último,
duas nuvens eletrônicas em torno do carbono. Se eu tenho duas nuvens eletrônicas, significa dizer que eu juntei dois orbitais, um S e um P. Por isso a hibridização é o quê? SP. Então, gente, é sempre assim. Presta atenção. Qualquer situação, qualquer molécula, qualquer elemento, você precisa identificar o tipo de hibridização, olha a quantidade de nuvens eletrônicas. A quantidade de nuvens eletrônicas determina a quantidade de orbitais que eu precisei juntar. Logo, se você consegue identificar a quantidade de orbitais que foram necessários de serem unidos, determina o tipo de hibridização, beleza? Então, falamos do caso do berilo, falamos do caso do boro, falei do principal caso, que é o do carbono, que tem 3 possibilidades de hibridização. Na próxima aula, eu vou te falar sobre outros 2 casos também importantes, que é o caso do fósforo e do enxofre, que também tem algumas situações muito particulares, beleza? Te espero, então, na próxima aula. Grande abraço!